Amados irmãos, que alegria estar com vocês nesta manhã. Antes de eu iniciar a palavra que quero repartir, eu quero reforçar muito o aviso do Jacques. No próximo sábado, eu não sei se essa expressão ainda existe, mas na minha época, tudo que se fazia nas instalações da igreja era chamado de mutirão. Ainda existe isso? Bora fazer um mutirão? Então a gente quer convidar os irmãos para a gente estar lá, é tudo em lugar aberto, numa paisagem, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado, indescritivelmente linda, e a gente pode ficar junto ainda. E nós vamos carregar coisas. Bom, eu não vou dizer tudo, não é, Jacques, para não estragar? Mas é um mutirão de trabalho, mas é uma oportunidade excelente também de servir, não é? De estarmos juntos para servir ao Senhor. Então, no próximo sábado, se você pode ir, por favor, fale com o Jacques e dê o seu nome para a gente estar junto lá. Irmãos, eu quero repartir com vocês uma palavra que me veio ao coração dentro desse tema que temos ouvido nos últimos 2 domingos sobre a nossa missão. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 em diante, nós vamos ler a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos conhecem essa história, com certeza, maravilhosa. E eu quero chamar a atenção de algumas coisas dessa história que tem a ver com este tema e este momento que nós estamos vivendo. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é o que Jesus estava fazendo antes de entrar no barco e o que Jesus fez depois de sair do barco. O texto é sobre o que aconteceu enquanto eles atravessaram o mar da Galileia, que na verdade é o lago, não é um mar, é um lago de água doce muito grande. E eles estavam atravessando esse lago de uma margem para outra margem. E o texto é sobre isso. Mas eu quero te lembrar o que acontecia antes e o que acontecia depois. Antes, Jesus estava ensinando. De dentro do barco, há uma grande multidão que estava na praia. Ele estava ensinando as maravilhosas parábolas do reino de Deus. Então ele estava fazendo o ministério dele. Ele estava cumprindo a missão dele. E a quantidade de gente era tanta que ele precisava de um palanque, de um palco, um lugar que ele pudesse ser melhor visto e ouvido, e ele entra no barco para realizar este ensino para aquela quantidade de gente que estava ali. E aí ele atravessa para outra margem. Por que ele atravessa para outra margem? Porque ele precisava chegar em Gadara. A próxima situação que acontece aí é quando Jesus encontra aquele chamado endemoniado gadareno, lembram? E ele precisava fazer um milagre de libertar aquele homem que vivia em cemitérios e na companhia de sepulcros de pessoas mortas. Havia uma legião de demônios ali. E acontece toda aquela história, um milagre muito impressionante. Tanto de Jesus tirar aqueles demônios daquele homem, como aqueles demônios entrarem numa manada de porcos e aqueles porcos se precipitarem e morrerem. E aí Jesus foi tão
Deus naquela cidade, naquela situação. Mas era uma cidade, eu estava pesquisando sobre ela. Alguns estudiosos dizem que Gadara era uma cidade muito aprisionada pelo ocultismo. Havia culto aos ancestrais, culto a mortos. Então aquela era uma cidade que estava habituada a cultuar os mortos. Mas olha que maravilha. Aquela cidade que estava habituada a cultuar mortos, recebe o Senhor da vida e tira demônios que estavam fazendo justamente isso com aquele homem, fazendo ele gostar da morte, sentir que o ambiente da morte era a casa dele. E Jesus chega naquela cidade, encontra aquele homem, liberta aquele homem. Foi tão terrível para aquela cidade o impacto do Evangelho de Jesus Cristo, que a cidade mandou Jesus embora. Mas tudo bem, porque Jesus tinha encontrado a pessoa certa. Porque na sequência do texto diz que aquele homem que foi liberto proclamou o Evangelho em toda a Decápolis. Nas 10 cidades daquela região em volta, ele proclamou o Evangelho do que tinha acontecido com ele. Isso diz alguma coisa sobre esse momento que nós estamos vivendo? Guarda isso no seu coração. Havia em Jesus algo que era o tempo inteiro o que estava diante dos olhos dele, era o que enchia o coração dele, e era com que ele ocupava a vida dele, que era a missão que ele recebeu. Jesus passou por diversos tipos de situações, mas havia em Jesus eu não sei se eu posso dizer isso, mas só para me fazer entender, uma santa teimosia. Qual era a santa teimosia dele? Eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Eu preciso cumprir a missão que recebi dele. E aí ele atravessa de um lado para o outro do mar e acontece essa situação que nós lemos aqui. Eu quero já aplicar isso na nossa vida. Nós não vivemos em função da nossa sobrevivência. Se você concorda, eu queria que você dissesse amém. Nós não vivemos em função da nossa sobrevivência. Nós não vivemos para essa coisa medíocre, pequena, de temos que conseguir o que comer e o que vestir. Não. Nós vivemos para cumprir a missão que recebemos do Senhor. E enquanto nos dedicamos às coisas dele, ele nos dá essas coisas que são parte do que é necessário para estar vivo a fim de cumprir a missão. Por isso Jesus ensina no começo do seu ministério que nós precisamos nos envolver e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós somos tentados a ficar preocupados com ter o que comer e o que vestir, e um pouco mais, e mais algumas coisas para o nosso conforto. Então eu quero também dizer que nós não vivemos, vou dizer isso com muita fé, nós não vivemos para conseguir uma vida confortável nesta terra. Não é uma boa notícia? Quantas pessoas, depois que adquirem uma vida confortável nesta terra, adoecem, morrem, e o que elas fizeram que vai além desta terra? Nada, porque elas não viveram para cumprir a missão, elas viveram para conseguir uma vida confortável. Nós não vivemos para sobreviver, nem vivemos para conseguir uma vida confortável nesta terra. Para que vivemos? 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo isso para a glória de Deus. Nós vivemos para que Jesus seja conhecido, e a glória de Deus expressa nele seja conhecida pelas pessoas. Amém ou não? Nós vivemos para um propósito eterno. E quando nós focamos nossa vida nesse propósito eterno, até as tempestades cumprem algo para este propósito e não nos param. Não nos param. Amém, irmãos? Primeiro ponto é este. O foco precisa ser na missão, no que Deus nos mandou fazer. Jesus estava ensinando aos discípulos, a multidão estava perto dele, porque Deus tinha mandado ele fazer discípulos. Qual é a nossa missão? Um dos aspectos dela
fazer discípulos de todas as nações. Jesus estava focado nisso quando entrou no barco e estava focado nisso quando saiu do barco. Agora, uma coisa curiosa e muito mal interpretada pelos discípulos. Jesus entra no barco, depois de falar muito, diz o texto que os discípulos levam ele como ele estava. E como que ele estava? Estava cansado. A pessoa quer pregar e pregar e pregar e pregar e viajar daqui, viajar para ali. Se você ler a sequência toda do texto anterior, Jesus estava vindo de viagens, de saídas, de chegadas, de pessoas e pessoas e pessoas. E ele estava cansado, ele era homem. A Minéria nos ministrou sobre isso alguns domingos atrás, 100% Deus, 100% homem. E ele estava cansado. Alguns dizem que ele pode ter levado alguém pode ter levado um travesseiro, uma almofada. Outros dizem que fazia parte da composição do barco, um lugar onde tinha algum acolchoamento ali no fundo do barco. Não importa, o fato é que Jesus procurou um lugar aconchegante para dar uma descansada, porque ele estava... Você sabia que a missão cansa? Cansa ou não cansa? O apóstolo Paulo diz, eu me gastarei e me deixarei gastar, porque a missão cansa. Agora, que gostoso é cansar pela missão, porque estamos cansando por algo eterno que permanece, não por alguma coisa passageira e efêmera. Amém, amados? E Jesus estava cansado, foi dar uma descansadinha lá no barco. E aí uma coisa acontece que é comum acontecer. Mas Jesus consegue ficar descansado. O que é comum acontecer, que eu estou falando, é tempestade. As tempestades acontecem, daqui a pouco eu comento sobre isso. Havia um tufão, era um vento muito forte. As ondas estavam cobrindo o barco. Veja, não era um navio, não era um barcão, era um barco da estrutura da época, pequeno. Um tufão no mar da Galileia podia significar o naufrágio facilmente daquele barco. E Jesus estava dormindo durante a tempestade. E aí os discípulos fazem uma pergunta. Qual a pergunta? Eu garanto que eu e você já fizemos essa pergunta muitas vezes para Deus. Talvez usando outras palavras. Qual foi a pergunta? Jesus, não te importa que perecemos? Vou lhe dizer expressões que eu já usei. Não se escandalize comigo. Mas nos meus momentos de cansaço eu já fiz perguntas parecidas. Senhor, você não está vendo? Senhor, onde você está? Senhor, você não está percebendo isso? Está doendo. E os discípulos, ao invés de se lembrarem de tudo o que já tinham vivido com Jesus, que era uma indicação de que aquela tempestade não seria o fim, porque ele estava ali. Aquela tempestade não seria para a derrota deles, mas contribuiria para algum bem, porque Jesus estava ali. Eles não lembram, e eles ficam com aquela frase para Jesus: ele está dormindo enquanto a gente sofre. Não vou pedir para você levantar a mão não, porque não quero lhe constranger, mas você já fez esse tipo de pergunta para ele? Jesus, você não está vendo? Você não se importa? É comum a gente fazer, porque facilmente a gente esquece das tempestades que Ele já nos livrou, dos milagres que Ele já fez, e de repente parece que a tempestade do momento Ele não vai dar conta, mas não é verdade. E aí Jesus acorda, e com muita tranquilidade. Aliás, deixa eu lhe falar algo. Deus está sempre tranquilo, viu? Como diz um amigo, a pressão de Deus está sempre 12/8. E a gente pode aprender com Ele. Por que Jesus estava tranquilo? Levanta tranquilamente. Ô mar, cala a boca. Ô vento, fique calmo. E eles obedecem. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: ô pessoal, por que vocês são tão tímidos? Não tendes fé? Mas o ponto agora é:
por que Jesus estava tranquilo? Quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, havia em Jesus uma consciência muito clara da soberania de Deus. Deus nunca perde o controle das coisas. Eu queria muito que você conseguisse receber isto como uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Deus sempre está no controle das coisas. Às vezes não sabemos qual é o objetivo dele, qual é o propósito dele, mas ele sempre está no controle, nem sempre para provocar o que está acontecendo, mas para aproveitar o que está acontecendo. Então Jesus tinha muita clareza da soberania de Deus e isso dava tranquilidade a ele. Segunda coisa, que é o que eu mais quero chamar a atenção por causa do tema dessa minha palavra hoje, ele tinha consciência de que ele ia chegar do outro lado. Por que ele tinha consciência que ele ia chegar do outro lado? Porque era a missão dele. Então, viver em função da missão nos ajuda a atravessar as tempestades. Jesus sabia que tinha saído de um lado do mar para chegar no outro lado do mar, que lá ia ter um endemoniado na cidade de Gadara, queria libertar, o cara ia pregar o evangelho na Decápolis. Por que eu sei que ele sabia? Porque está escrito que ele não fazia nada sem antes vir o Pai fazer. Ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. Então o Pai lembrava para ele, falava com ele, dizia para ele, ele então ia fazer. Então eu quero pedir aos irmãos que se lembrem de que enquanto eu e você não cumprirmos nossa missão, não morreremos. Gostei desse efeito especial. Vou repetir isto. Enquanto eu e você não cumprimos nossa missão, não. Quem crê nisso? É claro que você pode fazer uma besteira, mas eu estou considerando aqui que você vai obedecer ao Senhor. Porque se você quiser sair daqui e se jogar da frente de um carro, você vai morrer antes de cumprir a missão, claro. Mas o que eu estou querendo dizer é, se você está em Cristo, se você está seguindo ao Senhor, se você está procurando alinhar o seu coração com Ele, se você está focado na missão, então você vai passar por tempestades, amém? Pode dizer amém, porque é inevitável, já já eu comento. Vamos passar por tempestades, mas chegaremos, chegaremos do outro lado, porque o que tinha do lado de cá, pessoas, o que tem do lado de lá, pessoas, e a nossa missão é alcançar pessoas com o evangelho do reino de Deus, para que elas conheçam Jesus Cristo e façam parte da família dele. Amém, amados? Se focamos na missão, passamos por tempestades de maneira mais tranquila. Agora, se não tínhamos um propósito de um lado do barco, e não de um lado da margem do lago, e não temos a missão ainda depois, a gente não sabe o que vai acontecer, e aí então, se vem uma chuvinha, a casa vai cair, se vem uma tempestade, nem se fala, se sai na rua, o avião que está passando, ai meu Deus, vai cair. A gente não precisa ficar amedrontado, quando a gente tem consciência da missão. Neuza conta uma história interessante. Ela trabalhou um tempo numa empresa que tinha transporte rodoviário e aéreo, e a empresa mandou ela ir de um lugar para outro num avião pequeno. Não pode falar o nome da empresa. Era um avião pequeno, e o avião teve algum problema lá, e quase parecia que ia cair. E o pessoal dentro do avião começou a ficar todo mundo apavorado, ninguém falava nada, e todo mundo, até os comissários sentados e tal. E aí Neuza ficou tranquila, tirando um cochilo. E aí as pessoas não entendiam, mas você está tranquila? E como você pode ficar tranquila? Ela disse, olha, eu tenho certeza de algumas coisas que Deus me prometeu que não aconteceram ainda, então eu vou dormir porque eu não vou morrer hoje. Será que a gente consegue viver assim, irmãos? Podemos viver assim, irmãos? Por favor, querido, diga com fé. O ponto é, você está envolvido na missão? Porque se você está envolvido na missão, você sabe o que está fazendo agora e sabe o que vai fazer depois. Eu posso dizer que muitas tempestades têm acontecido
algumas causadas por essa pandemia e outras causadas por outras coisas que são comuns na existência humana. Oramos por irmãos aqui. As tempestades, esse é o terceiro ponto, elas acontecem, irmãos, e elas são inevitáveis. A condição humana, nós estamos nesta terra que está vulnerável a desordens, porque não estamos ainda vivendo a plenitude do reino de Deus que vai vir. Então as tempestades são inevitáveis. E as tempestades às vezes surgem de maneira muito inesperada, não é? Você está bem de manhã, de repente houve a notícia de que um amigo, um parente faleceu num acidente de carro. Você vai fazer um exame de rotina, de repente percebe que tem lá uma doença terrível. As tempestades acontecem e elas são inevitáveis. E eu me refiro de novo a tempestades que não são causadas por mim e por você, ainda que a gente tem sempre essa pergunta, surge também: Deus, o que é que eu fiz, né, para isso acontecer? Mas eu estou me referindo agora a tempestades que são produto da condição humana, e também existem tempestades, situações provocadas por Satanás. E nós podemos, em nome do Senhor Jesus, vencer tanto as tempestades naturais, como as tempestades causadas por Satanás. Eu gostei demais de um trecho de um texto de Lutero, e eu quero ler para você. Ele diz sobre as tempestades causadas por Satanás. Ele diz: o príncipe das trevas se ira, mas não trememos diante dele. Podemos suportar ao seu ódio, pois eis que sua condenação é certa. Uma pequena palavra fá-lo-á cair. Aleluia, aleluia. Quando Jesus diz, não sei se aquela tempestade foi somente natural, ou se Satanás provocou aquele vento, aquela coisa toda ali, mas o fato é que Jesus se levanta e diz: mar, acalma-te, vento, cala-te. E eles obedecem, porque a palavra de Jesus é a substância de um mover sobrenatural de Deus. E nós temos a palavra de Jesus, então nós temos essa substância que quando proclamamos aquilo que cremos, quando proclamamos a verdade do Senhor, as circunstâncias são alteradas pela palavra do Senhor. É por isso que hoje nós podemos ter essa ousadia de dar uma palavra ao câncer que está lá com a nossa irmã, para que ele saia, ele seque, e nós vamos continuar orando isso, amém? Porque existe uma palavra de cura. Deus disse para nós, Jesus disse, podemos orar pelos enfermos para serem curados. Então nós cremos nisso. E se não houver a cura, nós também vamos agradecer ao Senhor, porque a vontade dEle é soberana. Mas nós não vamos deixar que as tempestades nos parem, porque nós temos que chegar do outro. Eu vou repetir isso muitas vezes hoje, tá bom? Nós temos que chegar do outro para encontrar o quê? Tranquilidade, paz, conforto. Para encontrar o quê? Pessoas. Eu às vezes fico preocupado quando algumas pessoas falam assim: fulano foi curado, Deus é bom. Nós também precisamos aprender a dizer: fulano não foi curado, Deus é. Porque nós oramos para que sejam curadas as pessoas, porque Deus nos mandou orar, mas tem algumas pessoas que Ele leva. Aliás, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho procurado me lembrar também: todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes, ok? Ninguém diz amém numa fala dessa, claro, evidente, que a morte não é alguma coisa agradável, mas é um fato, de alguma coisa vamos morrer. Mas o que importa é que enquanto estamos em vida, a gente cumpra a missão que recebemos do Senhor. Então nós temos que dizer que Jesus é bom quando Ele cura, e nós temos que dizer que Ele é bom quando Ele não, porque a circunstância da tempestade não altera a natureza de Deus. Ele é Deus, amém, amados?
E Ele é bom quando Ele faz o que esperamos, Ele é bom quando Ele não faz o que nós esperamos, porque Ele é bom em sua natureza. E eu gosto muito de servir a um Deus completamente bom. Amém? Aleluia, glória a Deus por isto. Agora, se as tempestades são inevitáveis, aparecem assim inusitadamente, como a gente deve lidar com elas? Jesus corrige duas coisas com os discípulos. Ele usa a palavra tímido, essa palavra poderia ser melhor traduzida por covarde ou cheios de medo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: aonde está a coragem de vocês? Irmãos, quando precisamos de coragem? Quando estamos vivendo uma situação normal? Ou quando enfrentamos uma situação de risco? É óbvio que a coragem, ela é muito mais exigida quando existe um risco iminente. Me permitam contar uma história como uma parábola. Eu fui convidado por um irmão para fazer um rapel nas cataratas do Iguaçu. Você sabe o que é rapel, né? 42 metros de altura. Irmãos, eu nunca tive tanto medo em toda a minha existência. Mas ele tinha dado para mim e eu falei que eu ia. Então agora, por uma questão de hombridade, eu tinha que ir. Eu tremi, eu faltei ar, e eu não vou contar outras coisas. Mas eu desci no rapel. E do meu lado tinha uma senhora. Tinha duas cordas. Uma para mim e uma para ela. Uma senhora, devia ser uns 20 anos mais velha que eu. Descendo tranquilamente o rapel e falando: que coisa linda, não? Eu... uma vontade enorme que chegasse logo lá embaixo. Cheguei. Graças a Deus estou aqui. Mas com certeza aquela situação de risco grande me exigiu que eu não ficasse calculando o risco, mas que eu tirasse força do meu coração para viver. Agora eu vou lhe contar uma situação real de tempestade. Você conhece essa história? Quando meus pais morreram, eu achei que eu ia morrer junto. A dor era tremenda, não sabia o que fazer em relação a tantas coisas, mas tive que tirar a coragem. E foi uma tempestade dessas inusitadas, um acidente de carro voltando de um retiro. Não é uma coisa que você acha que vai acontecer, né? Coragem significa que a força vem do coração, não da cabeça. Coragem é quando uma paixão te faz continuar, mesmo quando a lógica te diz para parar. E Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: onde está a paixão de vocês por mim e pela nossa causa? Cadê a coragem? Cadê o coração de vocês movendo? Vocês tinham que dizer para o mar calar a boca, para o vento ficar quieto. Por quê? Porque temos que chegar do outro lado. Não é um problema sentir medo. É parte da nossa finitude. O problema é quando o medo controla a gente e nos faz parar. Nós não podemos ser controlados pelo medo. E a dica de como lidar com a tempestade é: haja por coragem e não por lógica. Deixe o coração de Deus te mover e não a conta que você faz com a cabeça para saber o que deve e o que não deve fazer. Deixe a sua paixão pela missão conduzir você. Eu queria tanto ter ouvido amém. Você crê nisso? O que te move? O que você mais está ardendo aí dentro de você? Jesus estava ardendo por aquilo que o Pai lhe disse que era a sua missão. E eu posso dizer isso com certeza porque em João 13, no versículo 1, diz que Jesus, sabendo que estava perto da hora de ele ser levado para o Pai, de ele ser morto, diz o texto: tendo ele amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Ele ficou focado. Ele sabia que a cruz ia chegar, que tempestade terrível seria a cruz para ele. Mas ao invés de ficar esperando o dia da morte, ele se ocupou em amar os seus discípulos.
porque era essa a missão que ele tinha recebido do Senhor. Então, amados, como lidar com a tempestade? Foco na missão. Deixe o seu coração, a paixão de Deus dentro do seu coração guiar você. E eu quero lembrar aqui alguns irmãos que foram chamados pelo Senhor, que já ouviram palavras de chamamento ministerial e que se aquietaram pelos problemas da vida, pelas dificuldades talvez do próprio trabalho. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus para você: desperte outra vez para o seu chamamento, porque isso pode salvar a sua vida. Porque quem não sabe para onde ir, se entrega à tempestade que chega. Mas quem sabe que tem o outro lado, não dá tempo para ficar curtindo a dor. Levanta. Levanta. Levanta, igreja. Perdemos muitos amigos, perdemos muitos irmãos. Sim, perdemos. Então vamos chorar com os que choram para realizar. Amém, irmãos? Vamos levantar. Tem endemoniados para serem libertos. Tem missionários que ainda acham que lidar com a morte é melhor do que lidar com a vida e eles precisam ser libertos. Bendito seja o Senhor que nos chamou. Amém, meus amados irmãos? Segunda coisa de como lidar com a tempestade, lembre-se do que Jesus lembrou. Deus é soberano. Jesus disse a eles: vocês têm falta de fé. Pergunta: vocês não têm fé? Irmãos, fé significa o quê? É você não lidar com a situação de acordo com o que você está vendo. E os discípulos viram água entrando no barco. O lógico era água entrando no barco, barco enche, barco afunda. É uma questão de física. E aí Jesus fala: não tendes fé. Eles já tinham visto Jesus multiplicar água em vinho e alterar as leis da física. Lembra do que Jesus é capaz de fazer e age por fé, insiste em agir por fé. Eu gosto muito de uma situação que Davi viveu e que nos ensina quando o filho dele, que ele teve com Batseba, estava adoecido. Ele foi, jejuou e vestiu pano de saco e orou ao Senhor, e orou, e orou, e orou, e jejuou, salva, salva, salva. E aí o pessoal dele ficou preocupado com ele, porque ele estava muito arrasado. E aí quando ele soube que o menino morreu, ele se levanta e come e bebe. Como isso pode? A resposta de Davi é uma coisa que eu não tenho facilidade de compreender, muito menos de viver, mas eu insisto em prestar atenção na esperança de que Jesus me ensine. Ele disse: enquanto ele estava vivo eu tinha que orar. Algo podia acontecer, mas agora que a escolha de Deus foi esta, eu vou continuar. Consciência da soberania de Deus faz a gente não viver pelo que estamos vendo, mas por aquilo que esperamos. A esperança precisa nos guiar mais do que a nossa visão momentânea das coisas. Amém, amados irmãos? Deus sempre tem um propósito além do que nós enxergamos. Um amigo meu, primo também, agora na pandemia teve Covid, e eu acompanhei muito a situação dele. Ele foi para o quarto do hospital, depois foi para a UTI, e depois eu ouvi o testemunho dele ministrando na igreja lá na Bahia. E ele disse uma coisa que me impressionou muito. Ele falou: irmãos, quando eu fui para o hospital eu tive fé para ficar no hospital até que Jesus me tirasse de lá. Eu tinha certeza que eu ia ser curado. Quando eu fui para a UTI, eu tive fé para ele me levar. Eu achei aquilo estranho. Depois eu fiquei pensando: que maravilha. A gente precisa ter fé para sair da situação e fé para Deus usar aquela situação para promover a gente. Sim ou não? Promoção. O apóstolo Paulo diz: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é promoção. Igreja não pode lidar com a morte como se a morte fosse o fim, como se a morte fosse algo assim, determinante para a derrota, significasse uma derrota. Não. Claro que a morte não causa alegria em ninguém,
mas a esperança causa alegria. Amém, amados? A esperança. Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele sabia o que ia acontecer depois dali. Amém, amados? A gente sabe o que vai acontecer depois daqui? Sim ou não? A gente sabe o que vai acontecer depois daqui. Depois daqui nós vamos encontrar com Ele. E nós vamos viver uma realidade onde não tem nem mais choro, nem mais pranto, um corpo glorificado, sem dor no ciático, sem gordura localizada, irmãos, celebrem, a gente sabe o que vai acontecer depois daqui. Então como é que se vive aqui? Focado na missão, para a gente não perder o rumo, e não ficar no meio da tempestade quando tem que chegar do outro. Você vai decorar pelo menos essa frase hoje, para você lembrar quando passar por uma tempestade: eu tenho que chegar do outro lado, Jesus, eu tenho que chegar do outro lado. Às vezes o outro lado é continuar a missão, às vezes o outro lado é melhor chegar lá e ouvir Ele dizer: venha bendito do meu Pai, o lugar que eu preparei para você. Por favor, irmão querido, não perca tempo questionando as intenções de Deus a seu respeito. Não perca tempo perguntando a Ele: não te importa que pereçamos? Me permita contar uma experiência rápida. Estava ministrando num lugar em outra cidade, e eu falava sobre cura da alma e tal. E aí veio uma irmã contar para mim a história dela, e eu fiquei tão arrasado com a história dela, uma história terrível. E eu fiz a pergunta. Eu fiz a tola pergunta. Depois que eu ouvi essa irmã, eu perguntei: Jesus, onde você estava quando essa irmã estava vivendo isso? Irmãos, tem orações que era melhor você não fazer. Irmãos, eu ouvi Jesus falar comigo assim: Tony, e Ele sabe como me calar, nunca mais me pergunte onde eu estava, porque eu estava na cruz antes dela, para garantir que ela saísse dessa dor. Eu sofri a dor no lugar dela. Nunca mais pergunte, porque ninguém mais sabe o que é a dor das pessoas do que Ele. Ele é homem de dores. Ao invés de gastar tempo perguntando: Jesus, não te importa que pereçamos? Presta atenção na tempestade? Não. Presta atenção que a ordem é chegar do outro lado. Toda tempestade serve a um propósito, é o próximo ponto. Qual foi o propósito daquela? Que maravilha! Os discípulos começaram com medo da tempestade, e depois, para onde foi o temor deles? Eles conheciam as tempestades do mar da Galileia, ficaram com medo. Agora no final, eles ficam perguntando uns aos outros: quem? De novo, quem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, a tempestade tinha um propósito de revelar para eles mais sobre a missão deles. Vocês vão falar por aí: quem sou eu, não é? Olha quem sou eu. Aleluia. Irmãos, durante as tempestades, Deus formará cenários para se revelar a você e a mim. Ele forma cenários porque o propósito dele é se revelar para nós. Porque ser cristão é conhecer a Ele, ter vida eterna é conhecer a Ele, e proclamar isso e fazer disso a nossa missão. Amém, amados? A tempestade nos leva a conhecer mais a Ele. Cuidado com a síndrome de Jó, que é aquela discussão sobre performance. É porque eu fiz, é porque eu não fiz, os amigos dele naquela conversa. O propósito de Deus é outro. O propósito de Deus não é mostrar para você que você é mau ou que você é bom. O propósito de Deus é mostrar para você que Ele é bom. O propósito de Deus é que no final da coisa difícil e ruim, todos nós digamos: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus se cumprirão.
Amém, Márcia? Amém, Carol? Os planos de Deus se cumprirão. Sempre. Esse é o propósito de Deus com a tempestade. Quero encerrar lendo um salmo da nossa leitura desse mês. Não precisa abrir, só escute. Pode vir, Gabi. Gabriel. Salmo 118. Escuta com o coração aberto. Rendei graças ao Senhor. Já sabe, né? Vou repetir, você fala a frase seguinte, tá bom? Rendei graças ao Senhor e a sua. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Por favor, escuta isso, igreja. Igreja, eu sou biólogo, sabia não? Eu sei como é um método científico. Eu sei como a ciência funciona. E eu vou lhe dar uma notícia maravilhosa. A ciência não sabe o que está acontecendo. Artigos de determinada corrente desmentem artigos de outra corrente. Bom é confiar no Senhor, igreja. Por favor, lembra disso. E eu não estou falando como seu pastor, sim. Estou falando como seu irmão, sim. Mas também estou falando como um biólogo que trabalhou 9 anos no laboratório fazendo pesquisa científica. A ciência erra, Deus não erra. Na hora de tomar a vacina, faça 2 coisas: ouça, irmãos, e ore. E faça o que Deus te mandar. Amém? Amém. Ah, Tony, eu não devolvi a ciência? Deve também, mas não confie nela. Posso te mandar artigos diferentes para ficar mais confuso ainda. Não vou fazer isso. Vou ler de novo para você o que está aqui. Vocês como eu gosto da Bíblia, né? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor. Olha essa, boa demais. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em governadores, presidentes, prefeitos. Melhor é buscar refúgio no Senhor. Aleluia. O Senhor é a minha força, continua o salmista, e o meu cântico. Porque Ele me salvou, estou lendo quem está copiando o verso 14. Porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há medo e pânico, é isso? Não. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Agora eu quero que você ouça e depois diga comigo de novo o versículo, a frase seguinte: não morrerei. Não morrerei. Antes viverei. E cantarei as obras do Senhor. Cantarei as obras do Senhor. Agora eu vou completar com o versículo de Tony. E se eu morrer, cantarei para o Senhor. O que é melhor? Não sei, estou em confusão. Viverei para contar as obras. Viverei para dizer o que Ele está fazendo. Viverei para cumprir a missão.
Viverei para me dedicar ao que Ele colocou no meu coração, parte do coração dEle. E você também, juntos como igreja, viveremos para preparar-nos para a volta do Senhor. Viveremos para ser santos, para sermos aliançados e para fazermos discípulos de todas as nações. E se morrermos? Vamos lá, e se morrermos? Para o Senhor. Para... Eu te louvo de coração, eu te louvo com a voz. Eu te louvo de coração, eu te louvo com a voz. E se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. E se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque contigo estou. Aí eu louvo aonde? Pasme! Louvaremos na frente dele. Face to face. Ficou até bonito isso. Olho no olho. Diante do trono. Mas enquanto eu não morrer, enquanto você não morrer, o que faremos? Diga comigo. Vamos para o outro lado. Olhe para o seu irmão, porque olhar pode. De máscara até olhar pode. Olhar pode até de máscara, quero dizer. Olhe para o seu irmão e diga assim: vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado? Fique de pé, amada igreja. Adoremos ao Senhor. Curve sua cabeça um instante agora e diga: Senhor, mostra a minha missão, revela a minha missão. A missão está escrita, faça discípulos, mas tem que ser revelada. Você pode dizer ao Senhor: revela a minha missão, para que eu foque nela, e não na tempestade que vem. E não na tempestade que vem. Ore ao Senhor, porque Ele está aqui, amado, para alegrar, para dar rumo aos nossos corações. Coragem! Coragem, igreja! Senhor, eu oro agora por aqueles que estão amedrontados, porque sofreram dores, perdas. Oro agora para que venha o Consolador e traga esta coragem, esta fé para o cumprimento da missão. Tira-nos, Senhor, de qualquer suspeita de Ti. Oh, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura. Aleluia. Para sempre. Amém. Dá-nos, Senhor, esta capacidade de olhar para o que vem depois da tempestade. Dá-nos a capacidade de focar na nossa missão que recebemos do Senhor. Aleluia.